Bom dia, segundo ano, bom início de semana para todos nós. Nós vamos agora fazer a correção da semana 1 do PET 5 de língua portuguesa do estado de Minas Gerais. Neste PET, pelo menos nesta semana, nós continuamos o trabalho com a literatura brasileira e continuamos aprendendo a respeito das manifestações da literatura brasileira, da literatura do nosso país. Vamos aí à primeira atividade. Olá, galera! Chegou mais uma etapa de estudo. Vamos juntos! Sabemos que a leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para a nossa formação social e também para o lazer. Nesse pacote, os mais variados aspectos que vão desde a linguagem, passando pela sensibilidade, pela emoção, até a criticidade, o exercício da reflexão, que são fundamentais para as diferentes aprendizagens. Através das diversas leituras que realizamos, nos apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares. Descobrimos um novo mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente sairmos do lugar. Veja esta frase de J. Edson: a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. E observem aí a imagem também, de as pessoas escalando, subindo em escada. Parece que tudo está pegando fogo ao redor e as pessoas tentando chegarem às outras através de uma escada. Quem serão essas pessoas que estão lá em cima desses prédios? Serão mestres? Serão pessoas da sociedade de modo geral? Enfim. Continuemos aqui. Importante salientar que ler deve ser um processo contínuo, pois envolve uma compreensão que não se extingue na decodificação da palavra escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Então, o que o autor do PET quis dizer aqui, gente, é que ler, o ato de ler não é só você conseguir decodificar as letras, o conjunto de letras que forma as palavras e as frases e os textos. Não adianta apenas decodificar, não adianta apenas saber quais as palavras estão escritas ali. O ato de leitura ele é muito mais extenso e ele vai para além disso, ele vai para as entrelinhas, ele vai para os significados das palavras, ele vai para a lição ou conhecimento que aquelas palavras querem passar. Então, ler não é apenas decodificar, ler é apreender, ler é conhecer, ler é ir para além do que está escrito nas linhas, tá? Onde eu parei? Para Orlandi, 2003, a produção do sentido está no modo como a leitura se relaciona entre o dito e o compreendido. O ato de ler implica, segundo Freire, 1989, na percepção crítica, na interpretação, na reescrita e na reelaboração do que lemos. Então, quando nós lemos, nós temos de compreender o que está escrito, o que está dito nas linhas, e termos uma postura crítica diante do que nós estamos lendo. Para que nós não engolamos qualquer coisa, para que nada desça goela abaixo. Então, para que você aprenda algo de fato, para que você compreenda profundamente algo que você leu, não basta você entender o que foi lido. Você precisa ter uma postura crítica diante do que você leu, você precisa ter uma experiência com o que foi lido, você precisa ter uma opinião a respeito daquilo que está escrito, e só assim você conseguirá interpretar de fato o que está dito ali, ou até o que está não dito, o que está o que está nas entrelinhas. Atividade 1. Leia esta frase de Cora Coralina e reflita sobre ela. Depois, produza você também uma frase sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola para você.
Lembre-se do que afirmou J. Edison e capriche. A frase de Cora Coralina que nós temos aí, inclusive com uma foto muito bonitinha da poeta, da poetisa, né? Eu prefiro a palavra poeta, mas gramaticalmente falando, feminino de poeta é poetisa. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, o que Cora Coralina diz é que o saber formal, né, o conhecimento formal, nós aprendemos na escola. Nós aprendemos com os livros, nós aprendemos com os nossos professores, com aqueles que nos ensinam. Porém, nós aprendemos a ser sábios na vida com as pessoas humildes, com as pessoas mais velhas, com as pessoas com as quais nós convivemos, com as nossas experiências de vida. E isso é tanto a sabedoria para viver, né? Como viver bem, quais atitudes termos ou não termos, como também quantas vezes a gente não vê o conhecimento empírico sendo colocado acima do conhecimento científico, principalmente nas zonas rurais. As pessoas que moram na roça e que cultivam a terra há muito tempo, elas sabem dizer quando vai chover, a maioria delas, né? Quando vai chover, mesmo antes dos meteorologistas e seus grandes equipamentos. Então, algumas sabedorias, alguns conhecimentos, eles estão aí na vida para serem apreendidos, e isso é feito por pessoas comuns e não necessariamente alguém que precise ensinar através de livros, tá? Eu gostaria de dizer também, e aí é para que vocês façam uma frase, né? Essa é uma resposta pessoal, eu lerei quando vocês enviarem para mim ao final do PET 5. Então, é para que vocês façam uma frase a respeito do conhecimento, a respeito dos saberes, ou a respeito da leitura, ou a respeito do ensino formal. Eu já disse para vocês por diversas vezes que o ensino formal, não, que é esse ensino de ir à escola, fazer as atividades, as provas, passar no vestibular, ir para a faculdade, não necessariamente ele precisa ser amado, né? Esse ensino formal não precisa ser a coisa mais prazerosa da nossa vida, mas ele é necessário. Ele é necessário para ascensão social, para perpetuamento, que seja de uma vida mais confortável. Nós sabemos que para que nós obtenhamos ou que tenhamos nossa presença legitimada em diversos lugares na sociedade, nós precisamos ter o conhecimento formal para conseguir os melhores empregos, para conseguirmos participar de debates. Então, o conhecimento formal, a gente pode até não amá-lo, mas ele é extremamente necessário para a nossa vida. Para além disso, conhecer é a única coisa que ninguém poderá tirar de você na vida. Aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu. Não interessa como você aprendeu, se você aprendeu através do ensino formal, ou se você aprendeu com a vida, ou se você aprendeu pesquisando para além daquilo que o professor mostra na escola. Se você aprendeu aquilo com livros que você pesquisou e pegou aleatoriamente numa biblioteca ou achou em casa escondido, guardado, dentro de uma caixa velha. Aquilo que você conhece, seja pela internet, independentemente, repito, do veículo, né, pelo qual você vai adquirir esse conhecimento ou vai chegar até esse conhecimento. Mas o conhecimento, aquilo que você sabe e que é precioso para que você viva, é tudo que jamais alguém poderá tirar de você. É aquilo que você nunca perderá. Então, o conhecimento é muito importante. O conhecimento que nós temos, o conhecimento de dia a dia, o conhecimento de como viver e como não viver, o conhecimento de como ferver uma água ou não ferver uma água. Tudo que parece mais elementar, mais simples, tudo isso é conhecimento. E quem detém conhecimento detém poder. Tá? Quem detém conhecimento detém poder. Você pode ter, por exemplo, você pode ser milionário e ter um helicóptero. Mas a pessoa que sabe pilotar o helicóptero é que detém o poder. Porque sem essa pessoa, você tem um helicóptero e, a não ser que você saiba pilotá-lo, você não sairá do chão. Então, conhecimento é poder.
Mas aqui é para que vocês, na atividade, escrevam uma frase que não seja uma frase clichê, que seja uma frase que represente de fato o que vocês querem dizer, sobre o que o conhecimento é para você, o que o saber, ou a escola, ou os professores, algo relacionado ao saber, ao conhecimento, significa para você. Crie uma frase, assim como Cora Coralina criou a dela. Vamos aqui à segunda parte da atividade, a introdução. O ensino de literatura está integrado à área de leitura e dos estudos dos gêneros discursivos. Por isso, dialoga com resenhas, sinopses, sínteses, reportagens, ensaios, entre outros que falam sobre a literatura e que são imprescindíveis para você, essa jovem leitor, leitora do ensino médio. Compreender alguns aspectos que são teóricos em relação à forma de o autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente ele sabe o efeito de sentido que deseja provocar nos seus leitores. Por exemplo, Machado de Assis escreveu assim o início de seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Livro incrível, uma das maiores obras-primas da nossa literatura. Eu li a primeira vez, quando ele caiu no Paz, em 2006. Caso ele não está no Paz de vocês, mas se tiverem a oportunidade, leiam este livro. Ele escreveu assim no livro: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Memórias póstumas, gente, isso quer dizer que é após morte. Então, quem escreve esse livro, né, o narrador deste livro, é Brás Cubas, cadáver. Brás Cubas pós-morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levam a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Assis, Machado, 1998, página 18. Atividade de número 2. Após a leitura do trecho acima do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas... Após a leitura do trecho acima do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, responda às questões. Qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante para iniciar a escrita do livro pelo fim? Qual apresentada... Ele apresentou duas, né, gente? Ele apresentou duas justificativas. A primeira, ele começa aqui a falar que o vulgar seja começar pelo nascimento, né, que é o início da vida. Mas a primeira justificativa que ele quer começar pelo final, pela morte dele, é que ele não é propriamente dito um autor defunto, mas um defunto autor. Aí ele ainda coloca, para quem acampa foi outro berço. A segunda justificativa é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Ele se compara aqui a Moisés, um dos escritores da Bíblia. Aliás, quem escreveu o Pentateuco na Bíblia, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. É engraçado a ironia que Machado de Assis é muito irônico, tá, gente? E é engraçado quando ele coloca que Moisés contou sua própria morte. Porque é dado a Moisés a autoria do Pentateuco, né? E, enfim, fica aí a ironia de Machado de Assis. Qual das duas justificativas vocês acham que é mais interessante? É a de ele ser não um autor defunto, mas um defunto autor?
E o que que isso... Mas qual a diferença, Cláudia, de um autor defunto e de um defunto autor? Um autor defunto é um autor que morreu. Já um defunto autor é um defunto que resolveu escrever um livro. É um defunto que se tornou um autor. Compreendem a diferença entre um autor que se tornou defunto, um autor, né, que morreu, ou alguém que está morto e se tornou um autor? Ou vocês acham que a melhor justificativa é para que o livro fique mais galante, né, e que chame mais atenção? Para mim, Cláudia, isso é uma resposta pessoal, vocês vão colocar qual que vocês acham mais interessante. Para mim, Cláudia, eu acredito que a melhor justificativa para que este autor, Brás Cubas, né, o autor é Machado de Assis, mas o autor das narrativas, né, o narrador Brás Cubas, narrar a história começando pela morte, para mim é a justificativa mais interessante e que compõe melhor a obra e que deixa a obra ainda mais excitante, é ele colocar que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. Ele não é um autor que morreu. Ele é alguém que morreu que se tornou um autor. Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Então aqui nessa primeira pergunta da atividade número 2, eu, Cláudia, acredito que a primeira justificativa é mais interessante. Mas vocês podem colocar uma ou outra justificativa. Acho a ironia que ele utiliza ao citar que Moisés narra sua própria morte no Pentateuco é muito bacana também. Mas eu acho Machado de Assis incrível, então é minha opinião, coloquem a de vocês. Qual o motivo de Moisés fazer parte desse início da escrita do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis? Ele está aqui, eu acho que Machado de Assis, na minha leitura, Machado de Assis quis ser irônico, né? Moisés está aí citado porque Moisés narrou sua morte. Nós lembrando que o Pentateuco, a escrita do Pentateuco, né, a autoria do Pentateuco é dada a Moisés. Disse que ele escreveu o Pentateuco e que ele narra sua morte, já que a morte dele está lá escrita. Por isso Machado de Assis colocou esta comparação, porque assim como Brás Cubas narraria a própria morte, Moisés também narrou. E narrar a própria morte é um ato interessante, inusitado, seria a palavra correta. Lembrando que eu acredito que exista uma ironia aí, ok? Ao citar Moisés, ao citar o Pentateuco e ao citar que Moisés teria narrado a própria morte. Por quê? Porque Moisés, em teoria, não seria ficção. Já Brás Cubas, quando Machado de Assis coloca Brás Cubas narrando a sua morte, principalmente depois da morte, é ficcional, né? É mentirinha. Já Moisés narrar a sua morte seria, e viver centenas de anos, seria teoricamente uma verdade, pelo menos uma verdade considerada pela maioria da população, principalmente população brasileira daquela época. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados, levando em conta o contexto no qual se encontra. Então, qual as palavras vocês não conhecem? Procurem no texto. No texto que a gente diz é aqui, ó, neste trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que essa questão está aí? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro do século XIX, um livro que foi escrito em 1881. Muitas palavras já caíram em desuso, muitas palavras mudaram sua forma de escrita. Então, por isso, o PET sugere que vocês procurem as palavras que vocês não conhecem. Por exemplo, introito,
que tem aí. Não é uma palavra muito utilizada hoje em dia e significa começo. Cabo, vocês entendem, não levar algo a cabo ou de cabo a rabo. Cabo significa fim. Quando ele fala que é vulgar começar pelo nascimento, ele quer dizer aí que é comum, né? Uma pessoa vulgar é uma pessoa comum, tá, gente? É dentro da ordem normal, é uma coisa comum. Depois que a palavra vulgar foi tomando novos ares, né? Novos significados, mas o significado dela é uma coisa comum, uma coisa medíocre, né? Uma coisa dentro da normalidade. Então, o comum é começar pelo nascimento. Ele quer fazer algo esplêndido, ele quer fazer algo em desuso. O que mais vocês não conhecem aí? Pentateuco, eu já disse que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Na verdade, do Velho Testamento. Não posso falar que é da Bíblia, porque o Pentateuco ele está na Torá, por exemplo, do judaísmo. É um livro em que todas as religiões que acreditam no Velho Testamento têm. Não é só a Bíblia que tem o Pentateuco. Eu acho que é só que vocês poderiam ter alguma dúvida, mas se tiver alguma outra palavra aí que vocês desconheçam ou tenham alguma dúvida a respeito do significado, escrevam-nas e coloquem o significado de acordo com o dicionário. Podem procurar online. Vamos aqui em Para Saber Mais, sujeitos dessa literatura. E aqui a gente vai saber mais sobre J. Edison, que se chama Joseph Edison. Joseph Edison nasceu em Milton, Wiltshire, Inglaterra. Não sei se a pronúncia está correta, gente. No dia 1º de maio de 1672. Foi educado em Charterhouse School, onde conheceu Richard Steele, com quem viria a fazer uma parceria no gênero do ensaio jornalístico. Estudou na Universidade de Oxford e em seguida se dedicou à literatura. Em 1704, publicou The Campaign, o poema épico que exalta a vitória de Marlborough na Batalha de Blenheim. Gente, me desculpem mesmo, minha pronúncia em inglês é terrível. Em 1705, publicou Remakes on Several Parts of Italy, onde recorda uma viagem realizada anteriormente. Compromissado com o partido Whig, teve uma longa carreira na política inglesa, paralelamente com a carreira literária. Em 1708, foi nomeado membro do parlamento. Em 1709, foi secretário do governo da Irlanda. Em 1710, começou a colaborar com o período Dictator, que Richard Steele havia fundado em 1709, onde conquistou a fama em seus ensaios em estilo elegante e irônico, que faziam observações sobre a vida social, literária e política do seu tempo. Em 1711, fundou junto com Richard Steele o periódico The Spectator, onde publicou a maior parte de seus textos. Entre 21 de junho e 3 de julho de 2012, publicou em fascículos os textos que resultaram na obra Os Prazeres da Imaginação, 1712. Com grande repercussão na literatura do século XVIII, em 1713 começou a colaborar com o jornal The Guardian. Nesse mesmo ano, estreou no teatro com a tragédia neoclássica Cato, baseada na figura do censor Catão. É considerada uma das obras mais valiosas do classicismo inglês e alcançou grande sucesso em público. Em 1717, foi nomeado secretário de Estado. Faleceu em Kensington, Londres, no dia 17 de junho de 1719. Com essa primorosa leitura que eu fiz desse texto, com muitas palavras em inglês britânico,
Eu encerro por aqui a correção da atividade. Uma boa semana para vocês, meninos, e até a próxima.